Chega de falar de RDM11 e HCTR11, né? Uns fundos imobiliários que estão sendo bem comentados. Vou te apresentar hoje um fundo imobiliário que quase ninguém conhece, que é o CPTS11, tá? Um fundo imobiliário também de CRIs, que é um fundo de papel, mas também com cotas de outros fundos imobiliários. Ou seja, é um fundo híbrido e que está pagando aí quase 11% ao ano de dividendos. Então vou te dar minha opinião, se ele vale a pena, se não vale a pena, e fazer também uma análise bem completinha para te colocar a par do que está acontecendo nesse fundo imobiliário. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já deixa eu te fazer o convite para se inscrever no botãozinho vermelho aqui embaixo e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Assim, toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal, cara, tu vai receber uma notificação e vai ficar por dentro do conteúdo novo, né? E se você já curte o nosso conteúdo, já tem essa credibilidade, já deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho, tá? Seguinte, primeira coisa, o que é o fundo imobiliário CPTS11, tá? É um fundo imobiliário não híbrido, né? A galera não gosta de classificar ele como híbrido, mas eu considero ele como híbrido. Por quê? Hoje ele tem 2/3 da carteira em CRIs, recebíveis imobiliários, e tem 1/3 em cotas de outros fundos. Então, mesmo sendo aí majoritariamente um fundo de papel, eu considero ele como um híbrido, como por exemplo o RDM11, ou como por exemplo outros fundos imobiliários que investem tanto em papel, tanto em CRI, quanto em cotas de outros fundos, tá? Trouxe uma colinha aqui para ajudar a gente, que eu trouxe bastante informações bem detalhadas para realmente te dar uma base de estudo para você ver se vale a pena ou não incluir ele na sua carteira, tá? Primeira coisa, esse fundo imobiliário é um fundo imobiliário já um pouco antigo, tá? Ele entrou na bolsa aí desde 2014. É raro encontrar um fundo imobiliário mais antigo que isso. Por quê? Porque antes os fundos não eram permitidos estar comprando, estar investindo em CRIs, né? E foi mais ou menos nessa época que eles foram autorizados. Então, geralmente os fundos de papel começam aí os mais antigos por volta aí de 2013, 2014, beleza? Hoje ele está sendo negociado aí a R$ 97,30 e olha que legal, o preço do valor patrimonial dele hoje está em R$ 93,47, ou seja, ele está só R$ 4,00 acima do valor patrimonial. Por que isso é legal? Pô, Antônio, mas ele está acima do valor patrimonial, cara, como que isso é legal? É legal porque geralmente os fundos imobiliários de papel que pagam muitos dividendos, cara, costumam ficar aí 20%, 30% acima do valor patrimonial. E pô, quando a gente pega um fundo de papel que tem CRIs seguros, como esse caso aqui, vou te explicar um pouco melhor, e ainda está com o valor patrimonial bem próximo ali ao valor da negociação, cara, isso pode sim ser uma oportunidade, tá? Mas vamos continuar analisando, depois eu dou minha opinião aí para você, tá? Seguinte, no último mês ele distribuiu aí 0,92%, tá? Ou seja, se você multiplicar isso por 12, na verdade esse último rendimento foi um pouco maior que o normal, né? Daria muito mais que 11%, mas pegando a média dos últimos 12 meses, dá aproximadamente 11% ao ano, tá? Hoje o fundo imobiliário tem aproximadamente 7,25% do patrimônio dele em caixa, e isso é legal, tem um bom valorzinho ali em caixa para comprar novos CRIs, para comprar outras cotas de fundos imobiliários. E outra coisa importante também é que ele vai fazer agora a 8ª distribuição de cotas, ou seja, vai colocar mais cotas no mercado. E o preço dessas cotas ficará em R$ 95,00, tá? R$ 95,75, ou seja, um valor abaixo do valor que está sendo negociado hoje. E se você quiser participar disso, se você já tem cotas desse fundo e quiser participar aí dessas novas cotas por um preço mais barato, você pode solicitar o seu direito a partir do dia 25 de novembro, 25 desse mês, beleza? Em relação ali ao IGPM, ao IPCA, que a galera comentou bastante, pô, HCTR11 e RDM11 valorizou bastante agora, distribuiu bastante dividendos por conta do IGPM, por conta do IPCA. No caso desse fundo imobiliário também, tá? Ele tem bastante crise aí atrelados ao IPCA. O IPCA agora está em torno aí de quase 4%, né? Está em 3,94%. E a maioria dos CRIs desse fundo imobiliário é o IPCA mais 6,7%, ou seja, dá uma rentabilidade aí de 11%. E isso reflete diretamente nos dividendos, né? E alguns também são atrelados ao IGPM. E pô, cara, o IGPM estourando 20% aí nos últimos meses, cara, isso é ruim para os inquilinos, mas é muito bom para o fundo imobiliário, né? Continuando aí, então, como é que está a carteira dele hoje, como é que foi esse reflexo, tá? O reflexo do IPCA fez um reflexo de 65% da carteira de CRIs e o IGPM teve um reflexo aí de 11% da carteira de CRIs, tá? E ele é um fundo imobiliário bem ativo também, não é aquele fundo imobiliário paradão que tem sempre os mesmos ativos. Ele costuma fazer negociações, tá? No último mês, ele realizou 15 vendas de CRIs, gerando aí 1,7 milhões de reais de ganho de capital, lucro no bolso do fundo imobiliário. E uma coisa bem legal, cara, é que alguns meses ele tem uma rentabilidade acima do normal e os dividendos poderiam ser acima do normal também, mas ele não distribui esse valor acima do normal. Ele segura para, se tiver uma época ali de vacas magras, ele distribuir lá naquela época. Ele tende meio que normalizar assim, os dividendos, tenta deixar constante, né? Se tu pega alguns fundos de papel, pô, é alto e baixo assim os dividendos. E o CPTS11 não, ele segura quando passa muito para distribuir quando os dividendos forem mais baixos, aí você tem uma constância no pagamento dos dividendos, tá? Os CRIs desse fundo são relativamente seguros, tá?
Não tem muita empresa famosa como devedora, né? Mas tem duas ali que são bem conhecidas pelos investidores. A primeira é o JHSF e a segunda é o Grupo Pão de Açúcar. Até tem o Vinci Logística ali, de galpões logísticos, que é um pouco mais conhecido também, mas não tem, por exemplo, Petrobras, não tem Banco do Brasil, não tem Caixa, como, por exemplo, o RDM11, né? E os CRIs desse fundo imobiliário são, sim, muito mais seguros que os CRIs do HCTR11, tá? E os devedores também são melhores que os devedores do HCTR11. O HCTR11 tem um dividend yield bem alto, né? Já fiz um vídeo sobre ele, vou deixar no card aqui em cima, mas no caso do CPTS11 tem um dividend yield bem alto também, mas em contrapartida os CRIs são mais seguros que os CRIs do HCTR11, que é meio que um concorrente assim dele, né? Cara, os CRIs são todos de imóveis prontos, tá? E geralmente a rentabilidade fica em 3% acima do Tesouro, mas geralmente ali a grande maioria é o IPCA mais 6,7, tá? Como eu falei anteriormente. Quem investiu nesse fundo imobiliário lá no ano de 2014, quando ele começou, conseguiu uma rentabilidade aí de aproximadamente 11,7% ao ano. Pô, é bastante? É, mas a gente tem que lembrar que a gente pegou uma época aí, cara, de Selic a 10%, 13%, 14,5% ao ano. Então, trazendo isso em uma comparação com a Selic, deu uma rentabilidade aí de 150% do CDI por ano, algo que é muito bom. E agora nos últimos meses, aí, nos últimos anos, né, onde a Selic estava bem baixa, uma rentabilidade de 11,7% ao ano é uma coisa muito boa, né? Continuando, tá? Ali, falando agora da carteira de fundos imobiliários desse FII, saindo um pouco dos CRIs, tá? Ele tem alguns fundos imobiliários que não são tão conhecidos, são assim meio impopulares, né? Mas tem alguns que são bem conhecidos também. Ele tinha, por exemplo, o HGLG11, mas ele vendeu as cotas do HGLG11 ali no último mês, se eu não me engano, ele estava com preço médio até de R$170, vendeu praticamente ali pelo preço médio dele, tá? Não conseguiu um lucro muito bom não, e agora o HGLG11 está sendo negociado a 168, 169, deu uma quedinha nos últimos dias, né? E uma das maiores posições do fundo imobiliário é o TRXF11, um fundo imobiliário que está sendo bem falado aí também nos últimos dias e nos últimos meses, né? Hoje, 36% da carteira dele está em fundos imobiliários e o restante está em CRIs, tá? E do restante ali que está em CRIs, estão rendendo ali o IPCA mais os 6,7% ao ano. Beleza, a minha colinha aqui acabou, agora eu vou dar a minha opinião com você sobre o que eu acho desse fundo imobiliário. Seguinte, se você está investindo no fundo imobiliário de papel, eu acho ele uma boa opção, tá? Mas não é uma recomendação de investimento. Você tem que ver se está adequado à sua estratégia. Se a gente pega ali, por exemplo, o HCTR11, pô, ele distribui muito mais dividendos que o CPTS11. Se a gente pega o MXRF11, não distribui mais tanto. Se a gente pega o IRDM11, o IRDM11 distribui até mais que o CPTS11. Mas dois que eu considero bastante assim inseguros é o CPTS e o IRDM11. Porém, o CPTS está com preço muito mais atrativo e agora vai ter um processo de distribuição também, né? O IRDM11 também vai ter esse mesmo processo de subscrição e vai estar sendo negociado a R$ 98,00. Hoje o IRDM11 é negociado a quase 130 e se você fizer a subscrição vai para R$ 98,00. Nesse momento, eu compraria, tá? Não é recomendação, o que eu faria? Eu compraria o IRDM11 na subscrição por R$ 98,00. Mas se você quiser investir no CPTS11, cara, pô, acho ele super legal pro longo prazo, tá? Acho que tem um portfólio aí bem seguro, tem CRIs que vencem no longo prazo, os CRIs são todos de imóveis prontos, não são CRIs, não são imóveis que estão em construção, projetos que estão em construção, projetos incertos, tá? E isso traz uma segurança pro investidor. E o bom de ser atrelado ao IPCA é que você também tem uma constância, né? Os atrelados ao GPM, quando a maioria é atrelado ao IPCM, dos CRIs, isso é muito bom, porque quando o GPM estoura, a tua rentabilidade estoura também, vai lá para cima. Mas o GPM pode cair, pode subir, é uma coisa mais volátil. E o IPCA não é tão volátil assim, tá? Enfim, minha opinião sobre o CPTS11 é um bom fundo imobiliário, tá? Não tem em carteira ainda, tá? Não tem aí praticamente quase nenhum fundo imobiliário de papel na minha carteira. Eu tenho hoje somente 4 fundos imobiliários. Minha carteira está disponível aqui no YouTube, está disponível lá no Instagram, mas um que eu estou bem propenso a investir é o IRDM11, não é nem tanto o CPTS. Mas, cara, eu estou bem de olho no CPTS, estou acompanhando, tá? Estou assim porque eu demoro para escolher um ativo, né? Eu demoro para acompanhar, eu demoro para decidir, para amadurecer a ideia. Estou acompanhando ele e eu estou achando ele sim um ótimo ativo e eu acho que pode valer o investimento. Você só tem que ver se encaixa na sua estratégia, né? Você vai estudar e você vai ver se vai gostar desse fundo imobiliário também, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele tenha te ajudado e até o próximo.